Boa tarde a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite à PCL que fez ao Doutor Finanças, empresa de onde eu venho. Sou Miguel Rios, sou diretor comercial da área de seguros digital e foi-nos feito este convite para virmos aqui falar de um tema que normalmente as pessoas não gostam de falar, tradicionalmente, que é o tema dos seguros, não é? Portanto, eu não vou fazer aquela brincadeira, porque também não temos muito tempo, de quem é que tem seguros e quem é que não tem, quem é que gosta, porque já sei qual é a resposta. Os seguros não são um tema particularmente apetecível, mas são um tema muito importante e do qual temos que falar necessariamente. E cada vez mais, neste e noutros fóruns, promover a literacia financeira no geral, isso particularmente na área dos seguros, é extremamente importante e vamos tentar aqui de um modo relativamente ligeiro perceber um bocadinho mais porquê e como, está bem? O tempo não é muito, a minha apresentação também não é assim muito pequena, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Isto realmente está difícil, ou Nádia, mas pronto, vamos passar assim. Imaginem esta história, e aqui é mais na perspectiva esta história é uma história verídica, não conheço em particular, mas é uma história de tantas pessoas e de tantas famílias, como outras histórias que depois têm impacto na vida das pessoas. Uma pessoa que tem a sua vida, a sua estrutura familiar, neste caso a Maria é uma mãe solteira, que de repente tem uma doença grave e que a incapacita de trabalhar por algum tempo e, naturalmente, que com essa privação fica privada do seu rendimento habitual e, portanto, escusado será dizer que o impacto financeiro que isto tem na vida da Maria é muito grande. E, portanto, há aqui escolhas que se têm que fazer, que é pagar as despesas de tratamento e de recuperação e tudo aquilo que implica um acontecimento trágico na vida das pessoas que vira completamente ao contrário a estrutura da família, a estrutura de rendimentos e por aí fora, e continuar com os seus encargos. E esta, infelizmente, é a mesma realidade de muitas pessoas e cada vez mais. E, portanto, a questão que se coloca é justamente esta, é quantas pessoas é que estão nesta condição e o que é que nós podemos, nós, comunidade que discute estes temas, o que é que nós podemos fazer para trazer aqui alguma consciência social para esta questão. E o tema dos seguros é um tema particularmente importante, porque falar de seguros é um mundo, portanto, se calhar o resto da tarde não chegava para estarmos aqui a conversar sobre seguros. Vamos tentar dar aqui o foco particular naquilo que pretendemos escalpelizar um pouco mais, mas a realidade é esta, é que há uma parte muito significativa das pessoas em geral e da população em Portugal também, especificamente, que vivem sem qualquer rede de proteção. Sabemos disso, somos inundados com notícias na televisão todos os dias e muita gente não tem seguros. E não tem seguros porquê? Bom, aquela resposta óbvia, porque nem toda a gente consegue pagar um seguro. É a primeira resposta. Mas não é só essa a única justificação para que muita gente não tenha seguro. É porque as pessoas não sabem, muitas vezes não sabem que existe um seguro para cobrir uma determinada realidade e, portanto, vivem assim no alheamento, digamos assim. E, portanto, daí a importância de falarmos destas coisas, desmistificar o tema dos seguros e perceber, de facto, qual é o impacto que tudo isto tem na sociedade e na vida das pessoas, a vulnerabilidade financeira que impacta todas estas questões dos imprevistos, porque ter ou não ter um seguro que garanta determinados riscos, e estamos a falar de seguros de pessoas, como podemos estar a falar de seguros de património, como podemos estar a falar de seguros financeiros, como podemos estar a falar de seguros de responsabilidades, enfim, qualquer circunstância, e vamos ao óbvio, não é? Se qualquer um de nós que tenha carro e não tiver seguro, se tiver o azar de causar um dano grave a alguém que causa a morte dessa pessoa, ou um acidente grave que lhe causa danos corporais graves, facilmente podemos perceber que isso pode custar centenas de milhares de euros. Centenas de milhares de euros, se não às vezes milhões. Depende da pessoa, se tivermos o azar disto acontecer com uma pessoa importante e com uma carreira grande e com altos rendimentos e por aí fora, maior é o impacto financeiro que isto tem.
Pronto, escusado será dizer que se não houver seguro válido, alguém vai ter que pagar porque a pessoa terceira responsável não vai ficar sem proteção, não é? Pronto. Não quero entrar nessa temática porque é uma outra questão, mas a importância do seguro e de termos os seguros. Portanto, se não tiver seguro, a responsabilidade recai sempre sobre a pessoa e o impacto financeiro que temos nas famílias é enorme na ausência do seguro. E, portanto, os seguros têm aqui um papel muito importante. Não é aquela coisa para que chatice temos que ter, porque é obrigatório, porque, pronto, os seguros obrigatórios são obrigatórios e porque serem obrigatórios temos que os ter, necessariamente, mas depois os outros seguros que não são obrigatórios, é importante pensar neles, é importante tê-los, porque mais do que o seguro representar um custo efetivo, e, portanto, o princípio geral dos seguros é o princípio da mutualidade, não é? Portanto, pagamos todos para alguns poderem beneficiar, mas se nos acontecer a nós, pelo menos temos a consciência e a garantia de que estamos salvaguardados pelo impacto que os danos têm. E, portanto, a perspectiva dos seguros e como nós encaramos os seguros, quando eu digo nós, digo a empresa que eu represento, e trabalhamos muito esta tónica da literacia financeira. Eu não sei se os presentes conhecem o Doutor Finanças, mas fala-se muito de literacia financeira e, mais do que falar muito, promove-se ativamente a literacia financeira. E, portanto, os seguros têm que ser encarados numa perspectiva de proteção, porque são verdadeiramente inclusivos. Há seguros que garantem todas as realidades para todas as pessoas, uns mais, outros menos. Quem não tem dinheiro para pagar seguros de saúde com grande proteção, se calhar consegue ter dinheiro para pagar um plano de saúde que não é um seguro, mas que ainda assim traz alguns benefícios às pessoas. E, portanto, os seguros têm que ser vistos nesta perspectiva de proteção e de inclusão, que garantem, de facto, aqui dignidade na vida das pessoas, sempre que acontece um imprevisto grave. E, portanto, o impacto real é este, que até já falámos. Portanto, o impacto financeiro, o impacto familiar, a vida das pessoas que fica altamente comprometida na falta de qualquer circunstância, e vimos aqui há pouco pela apresentação da minha colega de painel, de facto, o Estado não consegue responder a todas as necessidades. Isso é uma evidência para todos nós, seja na área da segurança social, seja na área da saúde, seja na área do ensino. O Estado não tem capacidade de resposta para todos. É uma realidade que tem que ser combatida, e é trabalhada, mas tem que haver aqui mecanismos alternativos de compensação. E é aqui que entram os seguros. É um mecanismo complementar àquilo que o Estado eventualmente não tem capacidade para fazer. Relativamente ao tema das doenças graves, e portanto focando aqui um pouco mais no tema das doenças graves, a proteção para doenças graves existe maioritariamente associada a dois tipos de seguros, os seguros de vida e os seguros de saúde, sendo que nos seguros de vida eles incluem quase todos, portanto, como vocês sabem, com certeza, existem muitas seguradoras no mercado, com muitos produtos, vida, não vida, cada uma com a sua segmentação de produtos, cada uma com a sua oferta específica, mas, de um modo geral, todas elas incluem no seguro de saúde a cobertura de doenças oncológicas ou graves, com plafons específicos que cobrem, digamos, aquelas coberturas que estão ali previstas. Consultas, tratamentos, internamentos, medicamentos, segundo a opinião médica. Depois aqui o que pode variar é o capital, mais capital, menos capital. Obviamente mais capital, mais risco, é mais caro. É uma consequência natural ao nível da subscrição do risco. E depois temos o tema das pré-existências e exclusões e períodos de carência como fator de atenção especial. Portanto, os seguros de saúde, por norma, cobrem todos eles doenças oncológicas e depois, naturalmente, têm algumas restrições ou algumas exclusões, como todos os seguros têm. Nos seguros de vida, tem também aqui a componente do capital garantido. Portanto, em caso de confirmação de um diagnóstico de cancro, alguns seguros disponibilizam de imediato o valor do capital. Quando eu digo aqui alguns seguros, quer dizer, eles não são todos iguais. A base é mais ou menos a mesma, mas depois as seguradoras fazem a sua própria segmentação e gestão de risco de forma diferente e traduzem depois essa avaliação de risco nos clausulados. E, portanto, dão mais abertura, dão menos abertura, excluem a mais, excluem a menos. Atenção que estamos a falar de seguros que não são obrigatórios.
Portanto, a seguradora tem sempre a capacidade de dizer: eu não quero segurar este risco, por N razões. E, portanto, algumas das seguradoras, assim que é confirmado o diagnóstico, disponibilizam imediatamente o valor do capital garantido. Isto vem ajudar, de alguma forma, por isso é que eu digo que os seguros acabam por ser complementares àquilo que o Estado tem a obrigação de fazer e de entregar, mas não consegue. E aqui o seguro acaba por ser um bocadinho complementar, porque a partir do momento em que o diagnóstico é confirmado e que há uma entrega efetiva do capital garantido, desde que contratado, naturalmente, permite à pessoa ir alugar a cama articulada, ir arranjar uma terceira pessoa para fazer apoio à pessoa doente, enfim, um conjunto de circunstâncias. Depois o uso flexível do capital, portanto o valor pode ser usado livremente para deslocações, estadias, contratação de pessoas, enfim, aquilo que eu estava mais ou menos aqui a referir. O que é que devemos ter atenção nestes seguros? Primeiro, muito importante, contratar um seguro destes, como qualquer seguro, diria eu, mas há seguros que são mais importantes do que outros porque mexem com as pessoas, mexem com a sua vida, mexem com a sua previdência e, portanto, contratar um seguro com alguém que saiba efetivamente o que está a fazer, a vender, a aconselhar. E, portanto, aqui é muito importante que nós, todos enquanto consumidores, na escolha de um produto que vamos subscrever, seja ele qual for, neste caso um seguro de vida ou de saúde, essa escolha seja suficientemente bem informada, bem esclarecida, para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão consciente. Eu vou contratar este seguro porque eu percebi integralmente o que está coberto e o que está excluído. Isto faz match perfeito com aquilo que são as minhas necessidades e, portanto, é este que eu quero e não quero o outro. E aqui os especialistas em seguros são as pessoas mais indicadas, naturalmente, para fazer esta consultoria. Naturalmente, analisar o contrato, essa coisa que as pessoas tradicionalmente dizem, os seguros têm aquelas letras pequeninas. Isso não existe. As letras pequeninas nos seguros deixaram de existir há muitos anos. Tem muita página, muita informação. Tem, mas tem que ter. Para a escolha poder ser informada e consciente, tem que ter. As pessoas não leem, pois é um problema, mas isso é um problema de cada um que não lê aquilo que está a contratar. Mas isto é válido para um seguro, como é válido para qualquer outra coisa, para qualquer outro contrato. Está aqui o meu colega advogado, melhor do que eu, poderá falar sobre isto, mas é absolutamente indispensável que as pessoas percebam o que estão a contratar, o alcance e que leiam o contrato, naturalmente, para perceber o que está excluído e o que está... Porquê? Porque depois entramos aqui no tema das expectativas. Eu não estou a controlar o tempo, não tenho relógio, faz-me sinal, está bem? Entramos aqui no tema das expectativas e, claro, depois criamos a expectativa de que está tudo coberto ou de que determinada situação está coberta e, na realidade, não está. E não está aí bem porque está previsto no contrato que não está coberto. Portanto, é muito importante ter aqui a verdadeira consciência do que está aceito e excluído pelo contrato. Falando aqui, então, dos direitos das pessoas enquanto pessoas seguras, desde logo muito importante, que é um tema ainda não muito explorado, mas que tem que ser explorado, e eu estimulo a quem tem seguros e a quem tem seguros e quem tem este tipo de situações associadas que o usem. O direito ao esquecimento é importantíssimo, portanto, as pessoas têm o direito de, após alta clínica, dentro dos prazos que estão previstos na lei, apagarem da sua vida este registro de que houve uma doença oncológica em determinada altura. Ninguém tem que saber disso decorridos estes prazos, porque isso não tem que impactar negativamente a contratação de um novo contrato ou de qualquer outra circunstância, neste caso, associada ao seguro. E as seguradoras também não podem, consequentemente, aumentar prémios ou excluir garantias com base em circunstâncias de doenças ocorridas no passado e que estão clinicamente curadas. Direito de responder negativamente, portanto, quando estamos a preencher uma proposta de um seguro de vida ou de saúde, quem tenha sido objeto de uma doença oncológica e que tenha tido uma situação de cura clínica dentro daquelas condições que estão previstas, tem o direito de responder negativamente e dizer que não
às perguntas passadas e o direito à informação prévia. Portanto, antes da celebração, naturalmente, aquilo que eu dizia há pouco, toda a informação deve ser objetivamente passada à pessoa. Pronto, aqui um bocadinho a questão da passagem do tempo e do envelhecimento da população. Isto é um drama e nós vamos vivê-lo cada vez mais, porque a população está a envelhecer, o Estado cada vez tem menos capacidade de resposta, os seguros de saúde privado começam a ganhar, já têm hoje uma preponderância muito grande, sobretudo ao nível da saúde, para complementar aquilo que o Estado, que a saúde pública não consegue entregar. E é muito importante que exista, ainda esta semana se discutia num painel sobre esta matéria dos seguros de saúde, é muito importante que eles existam, porque que existam e que vão ao encontro das necessidades das pessoas, porque garantidamente eles conseguem salvaguardar muitas questões, nomeadamente estas de doenças graves. É muito importante que as pessoas, por exemplo, no tema dos seguros, falamos do seguro de vida, de saúde, a garantia de doenças graves é uma cobertura complementar aos seguros de vida. Custa mais dinheiro, mas ela faz toda a diferença de existir ou não existir no caso de haver uma doença grave. Porque complementarmente àquilo que já está garantido pelo seguro de vida, relativamente, por exemplo, salvaguardando um crédito à habitação ou um seguro de previdência, complementarmente existe uma cobertura adicional de doenças graves que garante, por exemplo, a entrega do capital de imediato sempre que é feito o diagnóstico da doença e, portanto, isso faz toda a diferença depois na capacidade de resposta do doente às circunstâncias. Pronto, aqui um bocadinho a visão do Dr. Finanças, eu estou muito apertado de tempo, portanto vou acelerar. Aquilo que eu disse há pouco, portanto, a questão da literacia financeira, há muita coisa para fazer. Nós estamos a procurar fazer este caminho de sensibilizar as pessoas para estarem disponíveis para enquadrar o tema dos seguros de uma forma natural, descontraída, e temos tantos exemplos, há os incêndios, há as inundações, há os não sei quê, e a maior parte das pessoas não tem seguro, e depois vão bater à porta do Estado porque querem subsídios, porque o Estado não tem a obrigação de cobrir este tipo de danos. As pessoas é que devem ter a capacidade de se salvaguardar para questões futuras. E, portanto, este tema é um tema sempre pertinente e que não vamos deixar de lutar por ele. Enfim, cada vez que uma pessoa sofre um acidente, que tem uma inundação, que tem aquilo que eu acabei de dizer, que tem precisa de cuidados médicos e não tem um seguro de saúde, tudo isto faz parte do tema, naturalmente, da literacia financeira. E a questão que se coloca é, se fosse diferente, cuidar e proteger o bem-estar das pessoas e da sociedade, no nosso caso, da empresa de onde eu venho, é isto que nos move, porque acreditamos que isto faz a diferença. E por isso gastamos tempo com as pessoas, damos um melhor aconselhamento, ouvimos, explicamos, comparamos com aquilo que há de oferta mais adequada às pessoas no mercado e, portanto, a mensagem final que eu quero aqui deixar, para terminar, é se não têm seguro, façam seguro. Não precisam de fazer connosco, nem de nos procurar. Procurem alguém que vos possa dar um bom aconselhamento. Façam os seguros de previdência. Acautelemos a reforma, porque a Segurança Social daqui por alguns anos, a capacidade de resposta para as reformas vai ficar comprometida. Os seguros ajudam a complementar estas lacunas. Os seguros de saúde, importantíssimo. Eu sei que nem sempre é fácil, mas quem puder, de facto, fazer um esforço e conseguir pagar um seguro, vale muito a pena, mas façam-no de forma profissionalizada, por quem está a aconselhar-vos. Está bem? Desculpem se me estiquei um bocadinho. Fico disponível aqui para alguma questão agora. Depois também temos o painel a seguir e, portanto, podemos explorar algum tema adicional. Diga. É o facto de as seguradoras, quando sabem que nós somos oncológicos, evadem-se de nos dar o seguro. O seguro de vida. As seguradoras, quando têm noção que somos doentes oncológicos, evadem-se de nos fazer o seguro. Nós não podemos generalizar, está bem? Há, neste momento, 20 e tal seguradoras no mercado a explorar diferentes ramos.
e nem todas trabalham da mesma forma. A capacidade de subscrição das seguradoras difere de umas para as outras e difere das circunstâncias do momento e do mercado. Do próprio grupo económico, muitas vezes, onde as seguradoras estão inseridas. Volto a dizer, estamos a falar de um seguro facultativo. O que quer dizer que as seguradoras têm o direito de não aceitar o risco. Porque não é por ser doente oncológico, é porque podia ser outra questão qualquer, não querem. Como? Porque o risco é grande, mas há seguradoras que aceitam o risco. E posso, não vou dizer quais, mas posso dizer por experiência que eu sei que há seguradoras, e já me aconteceu, aceitarem o risco de doentes oncológicos ou doentes com doenças graves, ainda que não sejam do foro oncológico, e que aceitaram o risco. Aceitaram o risco de morte, portanto excluíram os outros riscos e eventualmente com um agravamento. Mas o risco não foi absolutamente excluído. Há outras que sim, que efetivamente excluem a aceitação do risco. Mas, como digo, é um seguro facultativo e, portanto, aqui não podemos fazer muito. Boa tarde, o meu nome é Paula Rodrigues, eu sou administradora hospitalar no Instituto Português de Oncologia de Lisboa e gostava de saber quando aconselha, efetivamente, que as pessoas façam um seguro. Para nos dar alguma ideia, provavelmente algumas pessoas que estarão aqui na sala saberão qual é o valor desse seguro, mas, por exemplo, um seguro para um doente oncológico, um seguro de saúde, para além de ter exclusões, provavelmente terá, a doença não será assegurada, não é? Aquele risco não será assegurado, mas qual é o valor médio anual que um seguro poderá custar mesmo para uma pessoa que não seja doente oncológica? Porque também é importante, é assim, o aconselhamento para que as pessoas façam seguro é uma coisa. Agora, qual o valor, e os seguros têm subido, está nesse ramo, obviamente, saberá, qual é o valor que atualmente uma pessoa de uma idade de 40, 50 anos pagará por um seguro anual, um seguro de saúde, que lhe dará acesso, nomeadamente, a ser tratado num hospital privado para uma doença oncológica. Provavelmente também há plafons, haverá reservas que muitas das vezes obrigam os doentes a recorrer a um serviço público após ter iniciado o tratamento num hospital privado. É importante também percebermos isto, porque nós no IPO confrontamos muitas vezes com doentes que acabam por sair de hospitais privados, eu não quero nomear, mas que depois têm a expectativa de continuar o seu tratamento no IPO. E claro, o IPO é um serviço que integra o Serviço Nacional de Saúde, é um hospital que integra o Serviço Nacional de Saúde e recebe todos os doentes. Muito Obrigada. Bem. Obrigado, eu. Pergunta uma questão muito pertinente, com várias questões aí pelo meio. Então, respondendo à sua pergunta inicial. Claro. Eu tenho um seguro de saúde e pago 180 euros por mês. Se alguém quiser saber o montante, é o que eu pago, por exemplo. E acho que é... Repare uma coisa, quando me pedem para pôr um valor num seguro, eu fico sempre um bocadinho nervoso, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque o fator de avaliação de risco de um determinado seguro, dependendo se é um seguro de vida, se é um seguro de saúde, se é um seguro automóvel, enfim, ou outro qualquer, depende de um conjunto de variáveis, de fatores, que matematicamente os atuários vão estudar e vão pôr um preço naquilo. Depois há os agravamentos, há os desagravamentos, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Agora, eu posso dizer-lhe que há seguros de saúde a custarem 20 e tal, 30 euros por mês. Há seguros de saúde, perguntaram-me quanto é que podia custar um seguro de saúde, eu estou a responder. Há seguros de saúde que pode... Mas a questão aqui, Miguel, desculpa, só interrompê-lo. A questão aqui, eu acho que aquilo que a Paula disse tem a ver com a questão de ser para um doente, não é? Eu sei, não estando dentro da lei de esquecimento. Já leio. Mas é assim, por norma, as pessoas quando fazem seguros, vamos lá ver, o seguro é um contrato pelo qual uma parte transfere para a outra a responsabilidade de um acontecimento fortuito, casual e futuro. Portanto, a expectativa do seguro é que nós não sabemos se aquele risco vai acontecer. Se acontecer, estamos garantidos. Se não acontecer, não estamos.
ou não temos necessidade de usar o seguro. Portanto, o ponto de partida é este. É a mesma coisa que fazer um risco de incêndio depois de ter tido um incêndio em casa, não é? Portanto, o ponto de partida é as pessoas não vão fazer um seguro depois de terem uma doença grave. As pessoas fazem um seguro antes de terem uma doença grave. Fazem um seguro porque querem acautelar um bom tratamento médico no privado, se é bom, se é mau, é discutível, mas não vou entrar nesse tema. Fazem um seguro para acautelar um evento futuro. Mesmo que não tenham doenças. Ouça, numa pessoa de uma faixa etária de 40 anos a subscrever um seguro com bons capitais, com boas coberturas, o seguro facilmente poderá com doenças oncológicas, ou doenças graves, poderá facilmente andar nos 100 euros por mês. Sim. Sim. Claro que se a pessoa já estiver diagnosticada, a companhia tem a faculdade de aceitar ou não. Pronto. Só uma nota adicional, eu sei, estão-me a pressionar muito com o tempo, mas só uma nota adicional para responder à senhora. Ao tema das... Eu não sou administrador hospitalar do privado, mas por acaso como disse há pouco, estive nesta semana a debater este tema da saúde privada e estavam administradores hospitalares, inclusivamente, na plateia. E um dos temas que se colocou foi justamente esse. Então, e quando acaba o capital da companhia, o que é que acontece ao doente? Pois, quando acaba o capital da companhia, o que é que acontece ao doente? A companhia assumiu aquela responsabilidade. O capital termina, a companhia diz, a minha parte está feita, não há capital, eu não posso fazer mais nada. O Estado tem que assumir, não é? A continuidade do tratamento. O que seria justo, e é discutível neste momento, e disse-me, quando há transferência para o IPO, muitas vezes o que acontece é que o protocolo médico está a ser, em nível terapêutico, aplicado àquela pessoa no privado, pode não ser o mesmo que a equipa médica do IPO acha adequado para o tratamento daquela doença. E, portanto, isto levanta logo aqui um problema ético, não é? E deontológico, porque há colegas a discordar de um procedimento clínico. Pronto, mas às vezes acontece. E, portanto, aquilo que faria sentido era haver um protocolo entre o Estado e os privados em que se garantisse que o doente continuaria a fazer o tratamento no privado e o Estado assumiria a diferença do custo. Pronto, isto era o mundo ideal, não é? A verdade é que, infelizmente, isto ainda não é uma realidade. Mas eu acredito que, se calhar, no futuro isso vai acontecer. Eu sou otimista.